Aqui vamos dar início à nossa palestra principal, internacional, com o querido professor Roberto Eloane. Eu quero agradecer muito, Roberto, pelo seu diálogo. Acho que desde maio que a gente conversa sobre o convite, sobre esse diálogo de um tema tão importante. Acho que em meu nome e em nome de toda a comunidade, do nosso comitê científico, de toda a comunidade de gestão de pessoas e relações de trabalho, a gente agradece muito a sua presença. Nós queríamos já trazê-lo há um tempo, Roberto. Acho que o tema é um tema que, infelizmente, tem se tornado cada vez mais atual, e a gente queria muito ouvir a contribuição sobre um tema tão importante que se internacionalizou a partir dos estudos aqui no Brasil. Nós temos aqui em GPR buscado uma discussão da internacionalização de dentro para fora, não de fora para dentro. A gente tem trazido palestrantes nacionais que discutem temas importantes à nossa comunidade e temas que têm reverberado para além do Brasil, como assim você tem feito com assédios em geral. É um prazer enorme recebê-lo aqui, Roberto. Nossa, eu que lhe agradeço, agradeço de coração, viu? O convite, Diogo. Você demonstrou uma sensibilidade. Eu estava passando por um momento, ainda estou, né, difícil, com o falecimento da Margarida Barreto, colega durante 25 anos em pesquisas, 30 anos de amizade, então realmente passando por um momento muito difícil, né? Muito difícil. E você fez o convite, insistiu, mas com uma sensibilidade, com respeito, que demonstrou que não só você, com certeza, né, tem um veio acadêmico muito forte, uma perseverança que eu acho que é muito importante para um acadêmico, um pesquisador, como também como ser humano. Acho que você demonstrou quem você é, né? Então, eu de coração, e não é nenhum mise-en-scène, não, por favor, não é mesmo, tá? Eu é que lhe agradeço muito o convite e me sinto realmente honrado em estar em Ampad, junto de vocês. Sim, eu acho que eu só posso agradecer, de fato, é isso. Não podia ter outra atitude, não poderia ter de jeito nenhum. Não tinha como ser diferente, assim, foi uma grande perda. Você e a professora Margarida construíram um legado muito importante sobre os estudos de assédio aqui no Brasil. A rede latino-americana de combate à violência laboral e o próprio site assediomoral.org mostram a importância de um legado. E aí nós pensamos a melhor maneira de se falar de uma homenagem é resgatando e iluminando esse legado seu que a professora Margarida construíram. E, enfim, o nosso convite é um convite a você, é um convite também em homenagem à professora Margarida Barreto, que nos deixou, mas está presente entre nós porque acadêmicos e profissionais desse gabarito geram frutos, né? Geram um legado, e esse legado é muito importante para a gente conversar. Obrigado. Eu vou só fazer uma breve apresentação. Sou Roberto, muito prazer. Antes de passar a palavra a você para a gente conversar um pouquinho sobre o tema. O professor Roberto, o doutor Roberto Eloane é graduado em Direito pela USP, em Psicologia pela PUC São Paulo, mestre em Administração pela FGV São Paulo, doutor em Psicologia Social pela PUC São Paulo, tendo realizado o seu pós-doutorado em Comunicação pela USP. E Roberto Eloane também é livre-docente em Teoria das Organizações pela Unicamp, onde é professor titular. É também professor convidado na Universidade de Paris, Paris 10, e com a professora Margarida Barreto fundou o primeiro site sobre assédio moral no Brasil, que é o assediomoral.org, todos já devem conhecer, e criou a Rede Latino-Americana de Combate à Violência Laboral.
com a professora Margarida Barreto, escreveu vários livros e artigos científicos sobre assédio moral, assédio sexual, discriminação e ética no trabalho. E o último desses livros é Assédio Moral, Gestão por Humilhação, da editora Juruá, de Curitiba. Roberto, muito obrigado pela sua presença, vai ser um prazer ouvi-lo. Eu agradeço a Claire, que vai nos ajudar na passagem dos slides. Eu estarei aqui, além de ouvindo você, ajudando no diálogo com a moderação com os participantes. Obrigado. Bom, obrigado novamente, Diogo. Eu, de coração, eu é que lhe agradeço. Muito obrigado mesmo. Bom, eu até conversando com o professor Diogo, hoje de manhã, eu tinha um texto pronto, né? Tinha um texto pronto e um roteiro na cabeça, né? Quer dizer, do que falar. Foi muito interessante. Nós dialogamos e falei, olha, o texto mais tarde a gente pode, enfim, a gente pode pensar, pode enviar, etc. e tal. Talvez seja mais importante, eu tinha essas duas possibilidades. Mais importante é te contar um pouquinho a história desse tema aqui no nosso país, né, no Brasil, né, como é que ele chegou aqui, e onde que nós estamos e parece para onde que vamos. Eu acho que é mais ou menos isso. E eu aproveito a oportunidade, primeiro, fazer uma homenagem à Margarida Barreto, né, que infelizmente nos deixou no dia 3 de março, né? Ela foi acometida de um câncer, mas estava indo bem no tratamento, eu sei que acompanhava diariamente, né? Ia com ela, aos médicos, enfim. Ela estava se recuperando, foi um tratamento de 1 ano, muito bem sucedido, diga-se de passagem, mas, infelizmente, apesar das vacinas, né, ela veio a sucumbir porque contraiu Covid, o que mostra muito bem, né, que Covid não é mimimi, né, que isso não é como alguns, né, alegam, não é frescura, né, quer dizer, realmente, para quem tem comorbidades, realmente é muito, muito, muito complexo, né, o que este vírus faz no nosso sistema imunológico, né? Então, ela também foi acometida pela irresponsabilidade de alguns gestores, né? De alguns gestores públicos, a verdade é essa. Então, uma homenagem à Margarida, né? Essa pessoa que eu tenho orgulho de ter sido parceiro durante tanto tempo, parceiro intelectual, e eu aproveito também a fazer uma homenagem à professora Esther de Freitas, né, que produziu o primeiro artigo acadêmico sobre assédio sexual, né? Então, eu acho que se ela gostaria que ela recebesse, não sei se ela, talvez parece que vai estar tarde, eu queria que ela recebesse um forte abraço fraterno. Tanto é que nós acabamos, foi uma questão de justiça, eu me lembro, dos primeiros textos que nós fizemos questão de convidar Maristério de Freitas, aqui, assédio moral no trabalho da Cengage, né? Como éramos os pioneiros, vamos escrever juntos, Esther de Freitas, Margarida e eu, né? Escrevemos juntos, esse foi o primeiro livro e o último foi esse aqui, Assédio Moral, Gestão por Humilhação, que é o título da nossa conversa de hoje. Esse foi o último que eu escrevi com a Margarida, eu e a Margarida Barreto. Enfim, então, uma homenagem a duas pessoas muito significativas e eu creio que o Brasil deve muito, né? Deve muito porque raramente o Brasil tem uma influência lá fora. Na questão do assédio, o mérito é todo da Margarida, não meu, né? Eu acho que o Brasil acabou, de fato, influenciando. Como é que esse tema, digamos assim, chegou até nós? Bem, lá fora, internacionalmente, o assédio já era discutido, né? Ernarsen, na Suécia, embora ele é alemão, ele vai fazer suas pesquisas na área automobilística, ele vai fazer na Suécia pesquisas e ele começa a observar queixas muito recorrentes entre trabalhadores, né?
ele, inclusive, ele honestamente se refere a Brodsky, que foi um pesquisador, né, norte-americano, que escreveu um texto, o Trabalho Assediador. Na verdade, foi o primeiro texto que a gente pode-se dizer que é um texto da área do assédio, que começa a reconfigurar o assédio. Mas é um texto sem nenhuma pretensão acadêmica, é um texto ligeiro, né? Então ele não foi um texto devidamente valorizado, o que é uma injustiça cá entre nós. Mas o Hans Lehmann, né, ele tinha uma formação mais forte, acadêmica, ele teoriza e, inclusive, dá o nome de mobbing, né? Aquilo que ele observa lá fora, sim, que ele está observando na Suécia e não na Alemanha. Então, ele já trabalhava, obviamente, com essa questão. Marie-France Hirigoyen vai ser a grande autora de língua francesa que vai realmente influenciar, né, quase todos os países europeus. Ela vai ter uma influência bastante forte durante os países de língua francesa, né? E é interessante notar que Marie-France ela se baseia muito nos relatos de seus pacientes. Em verdade, ela não tinha nenhuma familiaridade com o mundo do trabalho, com o mundo da administração, da gestão. Ela vai se interessar a posteriori, quando ela observa que aquelas queixas, que aquilo que se dizia no setting, digamos assim, clínico, né, no espaço do consultório, tinha mais relação com o trabalho do que com questões familiares, de infância, seja lá o que for. Em verdade, era o trabalho que estava adoecendo, era o trabalho que estava gerando transtornos, às vezes, inclusive, transtornos mentais, com consequências graves, ideação suicida nos seus pacientes. Pois bem, trouxemos Marie-France, Margarida, eu trouxemos Marie-France 3 vezes no Brasil, né? E ela daí, em off, nos confessou, isso foi uma coisa muito interessante, foi mesmo quase em confiança, ela nos confessou que depois é que ela foi se interessar pelo mundo do trabalho, ela vai fazer, inclusive, um curso nos Estados Unidos, uma espécie de uma especialização, né, onde que ela vai ficar mais próxima às questões da gestão, às questões administrativas, e ela entende melhor o que as suas pacientes diziam, né? É interessante. Então, ela vai da área clínica para a área da administração, da gestão, e se apropriando melhor daqueles conceitos do que é uma organização, como ela se dá, enfim, daí sim ela fica mais segura e escreve um livro que vai se transformar num best-seller, Assédio moral e a violência perversa cotidiana, assédio moral ou a violência perversa no cotidiano, né? No mundo do trabalho. Então, esse texto, né, como eu disse, ele se torna um best-seller e influencia uma série de pesquisadores. O que se fazia na América Latina? Nada. A gente, em verdade, não discutia a questão do assédio moral aqui na América Latina. Até que Margarida Barreto começa a desenvolver uma tese de mestrado, né? Estava fazendo seu mestrado na PUC, na Psicologia Social, onde, inclusive, eu fiz também o doutorado, e, ao mesmo tempo, ela assessorava alguns sindicatos, né? Principalmente o Sindicato dos Químicos, né? E depois eu também acabei, digamos assim, sendo íntimo do sindicato, tanto frequentar rodas de conversa, aquela coisa toda, e ela observou que as falas dos trabalhadores, né, as falas dos trabalhadores sempre tendiam a uma temática, era quase fixa, a questão da humilhação. Tanto que essa tese ela vai denominar uma jornada de humilhações, né? Ou seja, a categoria chave, a categoria básica, a categoria mãe era a questão da humilhação. Então, tal como
Marie-France, em França, tinha notado isso através dos seus pacientes. Margarida vai observar isso onde? Nos trabalhadores. Ela sistematiza isso, conversamos depois, já trouxemos Marie-France para cá, e fica claro que nós tínhamos uma situação no Brasil que, guardadas as devidas proporções, é uma questão de cultura, é uma questão, obviamente, de tempo, é uma questão também de ordem econômica e organizacional, em muitos pontos eram semelhantes. Aquilo que era as queixas, as indicações, as reivindicações, o processo de humilhação constante, a desestruturação psíquica, as táticas, as estratégias eram muito semelhantes. E nós nos convencemos disso quando nós dividíamos uma disciplina, dávamos aula, mas era sempre uma aula conjunta, Margarida e eu, na Santa Casa. Eu não era dedicação exclusiva na Unicamp, eu era professor na Fundação Getúlio Vargas, onde, inclusive, eu conheci a querida professora Maristela de Freitas, que tem uma obra magnífica sobre cultura organizacional, tem a questão dos expatriados, realmente é uma referência nacional e internacional sobre esse tema também. E eu podia ser professor na Santa Casa, eu era professor. Junto com a Margarida, nós dividimos uma disciplina, Trabalho e Saúde de Gênero, né, lá na pós-graduação, que era voltada para quem? Para médicos que iriam especializar-se na área da medicina social, da medicina do trabalho, né? Então, nessa disciplina, os nossos alunos todos eram médicos, né, e vinha gente do Brasil todo lá na Santa Casa. Era muito interessante. Alguns, tínhamos cardiologistas que agora estavam se voltando para a área do trabalho, tinha dermatologista, tinha de tudo, era uma loucura. Mas um curso muito interessante. E nós nos convencemos, eu digo, foi na Santa Casa que eu recebi um convite da Margarida, já vou explicar qual é, porque nós tivemos situações que os médicos começavam a falar deles, né? Então, falávamos da questão do alcoolismo, da drogadição, de acidente de trabalho, de questões organizacionais, de modelos de gestão, e os médicos começavam a falar dos seus problemas, falavam dos processos desgastantes, altamente estressantes, daquilo que depois a gente vai falar, inclusive, vai denominar gestão por injúria, gestão por estresse, humilhações constantes, e ficou evidente que eles passavam por processos, eles mesmos, de assédio. Ficamos mais convencidos ainda quando, em certa aula, praticamente tivemos que parar a aula, porque duas alunas começaram a chorar. Uma tinha sido vítima de um longo processo de assédio moral, porque estava se destacando, enfim, estava fazendo sombra ao seu superior hierárquico, e a outra não cedeu a um assédio sexual mais do que insistente, eu diria, quase um estupro, né? E a partir daquele dia, ela começou a ser contestada no que concerne à sua competência perante os próprios pacientes, uma loucura, né? E na nossa santa ignorância, minha pelo menos, né, a gente achava que aquelas pessoas, não sabíamos onde elas trabalhavam, sabíamos que eram excelentes alunos, mas que deviam trabalhar em hospitais de quinta categoria, nada disso, eram hospitais de referência no Brasil todo, né? Daí nós nos convencemos que a gente tinha que entender melhor, de fato, o que estava acontecendo, as queixas daqueles médicos, e mais do que isso, pela primeira vez nós nos convencemos que o assédio não incide só no peão, no sujeito que tem pouco capital social, como diria o Bourdieu, no sujeito que, afinal de contas, tem pouco capital educacional. O assédio, ele pode incide em qualquer um de nós. Para nós ficou muito claro, né? Eram médicos que faziam pós-graduação na Santa Casa, pessoas de nível cultural bastante significativo,
vindos de famílias, como quase todos que fazem medicina no Brasil, abonadas, que tinham suas defesas, tinham seu círculo de relação e, no entanto, estavam praticamente desestruturados, tivemos casos de médicos começando a pensar em suicídio. Né? Depois tivemos 2 médicos anestesiologistas que tentaram suicídio. E um que descompensou, só para que se tenha uma ideia, se descompensou e comprou uma submetralhadora na periferia e num cinema do Morumbi, aqui de São Paulo, acabou metralhando o teto do cinema e ferindo vários espectadores. Para quem não sabe, ele foi nosso aluno. Era um aluno que pediu licença para que, era da graduação, acabando a graduação, pediu licença para que nós concedêssemos a graça, segundo ele usou esse termo, né, de assistir às nossas aulas. Bom, então, só para se ter uma ideia de que mesmo no mundo da medicina, né, na área da saúde, que nós temos uma ideia de que, afinal de contas, são pessoas abnegadas, que cuidam dos outros, que, portanto, deveria predominar a fraternidade, a gentileza, o altruísmo. Nós temos processos, sim, inclusive dos nossos hospitais, né, de grande humilhação, de perseguição e, eu diria mais, ideação suicida programada. Né? Bem, nesse dia, Margarida me fez um convite, falou, Elana, eu estou bolando um site, estou pensando mentalmente que acho que nós vamos ter que entender melhor essa questão. Eu falei, eu acho que está na hora de nós entendermos. Você não quer fazer isso junto? Não vamos fazer? Eu falei, tá bom, vamos fazer. E a gente pensava em fazer uma espécie de enquete. 6 meses, a gente bola um site, um blog, alguma coisa, vamos escolher alguns dados e depois a gente fecha o site. Ledo engano, por quê? O site, ele está presente até hoje, ele foi derrubado, já vou falar sobre isso, mas nesse tempo todo, foram quase 25 anos, nesse tempo todo ele teve mais de 8 milhões de acessos. Mais de 8 milhões de acessos, só de cartas completas, fora os bilhetes, e-mails, patati patatá, foram mais de 5.500 cartas. Né? Ou seja, está durando até hoje e eu acho que produziu muita coisa. O mérito é da Margarida, não meu. Eu digo que sempre esse site é um bom sinal, é sinal que ele serve para alguma coisa, né? Que acaba sendo um site que a gente nunca cobrou um tostão de ninguém, não é um consultório médico, não é de jeito nenhum um escritório de advocacia, não é nada disso, né? Ele tem por objetivo informar e permitir denúncias, mas, por outro lado, ele diz muito também, ele diz muito que nós continuamos sendo um país da Casa Grande Senzala. Não é à toa que nesse livro aqui a gente coloca isso, a gente tem um capítulo que a gente, logo no início, a gente compara em alguns aspectos a nossa forma de gestão com aquela da Casa Grande Senzala. Né? E é por isso que o subtítulo desse livro é Gestão por Humilhação. Né? Se nós temos 8 milhões de pessoas se interessando por esse tema, é porque elas estão se identificando com alguma coisa, é porque elas já passaram por sistemas de gestão, ou visualizaram, ou tiveram algum contato com isso. Então, e tanto que incomoda, né, esse site, eu diria que ele incomoda, tanto que ele incomoda que derrubaram o site. Né? Derrubaram o site, ele ficou fora do ar 2 anos, um pouco antes da pandemia, depois nós fomos recuperando o site pouco a pouco, hoje ele ainda não está totalmente, se vocês acessarem, vocês vão ter uma certa dificuldade, né?
Nós estamos recuperando aos poucos o site, mas porque fizemos algumas denúncias que julgávamos que eram imprescindíveis, né, de serem feitas. Pessoas que tinham sua casa invadida, vejam bem, sua casa invadida, entre aspas, assaltada, depois ficou claro que eram pessoas pau-mandados que invadiram para surrupiar computadores, né, porque as pessoas haviam guardado, né, em suas máquinas fotos, né, que comprovavam nitidamente assédio sexual, né, organizações que se pautavam pelo convencimento do cumprimento de metas, obrigando aqueles que não cumpriam as metas a fazerem flexões no próprio expediente, né? Meninas que foram ofertadas, meninas eu digo porque moças, bastante moças que foram ofertadas para os seus colegas vendedores que cumpriam, excediam as metas, e daí vai. Né? Não quero me prolongar, porque vou ficar a palestra toda dando exemplo. Né? Então, nós tivemos coisas muito pesadas que incomodaram, então tinham que derrubar. Bem, então criamos o site, né? Esse site permaneceu, está, graças a Deus, ainda no ar, está voltando agora no ar, e também, mérito da Margarida, numa viagem, nós começamos a observar que a gente estava desenvolvendo esse tema há algum tempo aqui no Brasil, as coisas estavam indo bem, mas na América Latina nós tínhamos alguns contatos com algumas pessoas da área médica, da área jurídica, tínhamos alguns contatos, mas os estudos, as pesquisas eram esparsas e não havia uma sistemática. A gente não sabia exatamente o que acontecia. A gente não sabia qual a legislação, o que acontecia no Chile, o que acontecia na Argentina, o que acontecia no Uruguai. A legislação ficava muito no ar. No México, como é que as pessoas tratam esse assunto? O que se faz com uma pessoa assediada? Enfim, a gente sabia muito pouco. E o que a gente sabia? Que se fazia pouca coisa fora, né? na América Latina, e, ao mesmo tempo, a América Latina era com quem a gente poderia dialogar de fato, era com quem a gente poderia fazer com que os nossos colegas, os nossos irmãos, os nossos colegas pesquisadores pudessem saber de nós e talvez aproveitar alguma coisa do que já tinha sido feito no Brasil. A gente começou a se preocupar porque, embora haja, obviamente, diferenças culturais, há similitudes de concepção de mundo, de concepção de família, de gênero, enfim. A gente sabia que a América Latina é o espaço que nós tínhamos que ocupar, no sentido de nos unirmos para combater esses males, para combater o que acontece no mundo do trabalho. E foi o que nós fizemos. Então, nós construímos, o mérito foi da Margarida, né? Construímos, tentamos tecer uma rede, literalmente, costurar uma rede, pouco a pouco, a rede latino-americana de estudos e pesquisas laborais, né? Num Fórum Social Mundial, nós convidamos Silvia Franco, do Uruguai, Dulce Savala, da Argentina, Diogo Mari, do México, e daí foi, desde Chile, Argentina, Peru, Equador, México, Cuba, enfim, fizemos uma rede latino-americana, inclusive a Espanha participou bastante, Portugal depois também, enfim. E foi muito importante, porque, como muito bem disse o Diogo, né, eu acho que a gente acabou pela primeira vez, né, houve outras, mas eu acho que foram raros os momentos em que o Brasil, de fato, influenciou. E nós, nesse tema, graças a Margarida, nós acabamos
influenciando os países latino-americanos, que hoje vão bem também nessa área, né? Embora eu creia que o Brasil tem, talvez pelo tempo, tem um acúmulo maior temos grandes pesquisadores nesse tema, tem um acúmulo maior de experiência, né? Então, foi algo que nos deu bastante contentamento, satisfação, né? A gente começou a ver sentido naquilo que a gente estava fazendo. Nós estamos ajudando as pessoas aqui a sofrerem menos humilhações, a pensar menos em suicídio. Estamos evitando suicídio, sim, né? Começamos a observar que o assédio gera ideação suicida e gera, sim, suicídios. Acompanhamos casos que aconteceram em bancos e resgatamos, inclusive, alguns casos que aconteceram em bancos brasileiros. Eu mesmo depois acabei escrevendo um artigo e outro vai sair há pouco, entrevistando famílias de pessoas que tiveram que conviver, eu até me emociono quando tiveram que conviver com esse drama. E então eu acho que foi algo bastante significativo e que levou, obviamente, a hoje alguns organismos tomarem a frente e pensarem nessa questão sobre vários aspectos, inclusive o aspecto econômico. É o que o TCU, o Tribunal de Contas da União, faz. Hoje em dia tem a Cláudia, que é uma pessoa que está à frente desse processo lá, uma pessoa que eu gosto muito, né? Eles criaram, o Tribunal de Contas da União criou um modelo de acompanhamento do que é feito nas estatais e nas autarquias. Né? Vejam bem, a coisa chegou a tal ponto que o próprio TCU se viu na obrigação de fazer isso. Né? Quer dizer, eles acompanham o que é feito. Né? Quando tal fato acontece, o que a Petrobras faz? O que a Caixa faz? Né? O que uma autarquia faz? Então, o TCU bolou um modelo, é um modelo simples, bem feitinho. Eu, inclusive, dessa parte, ajudei na elaboração desse modelo, né? E que tem por objetivo justamente observar o que é feito com o dinheiro público, até certo ponto. Né? O dinheiro público ele deve ser investido em coisas que levem a população a não adoecer, e não adoecer como acontece em algumas estatais. Observamos também que esse modelo mostra muito bem, né? Nós já tínhamos dados no nosso site que no setor público, infelizmente, nós temos, sim, um grau assustador de assédios prolongados. As pessoas, em função da estabilidade, as pessoas, em função dos concursos, alguns muito demorados, muito desgastantes, elas vão ao seu limite. Né? Tivemos casos que duraram 6 anos, outros durou 8 anos na esfera pública. Né? E a pessoa não desiste, praticamente enlouquece, porque ela quer, obviamente, ter uma aposentadoria um pouco melhor e a estabilidade acaba sendo um atrativo. Então, nós começamos também, né, a comparar o que acontecia na esfera pública e o que acontecia na esfera privada. Hoje, nós estamos, junto com o grupo da Suzana, uma amiga querida, estamos desenvolvemos uma cartilha, né, uma cartilha livre, a convite da OIT, do Ministério Público, com o qual temos parcerias, também Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, a Valdirene, a Adriane Araújo, temos feito um trabalho, né, na esteira do que foi feito também no nosso site, muito interessante, e com pessoas como Suzana, a professora Suzana e outros, Renato, a gente está tentando continuar nessa luta, pesquisando e tentando fazer com que, obviamente, as pessoas comecem a ser respeitadas neste país. E por que eu digo que comecem a ser respeitadas? Porque com a pandemia,
nós aprendemos muitas coisas. Eu creio que uma coisa que eu aprendi na pandemia é que, infelizmente, a gente já sabia teoricamente, outra coisa é você sentir. Infelizmente, poucas pessoas efetivamente aprendem alguma coisa. Eu aprendi que poucas pessoas aprendem alguma coisa, de fato, em termos humanísticos, uma catástrofe sanitária como nós temos. Logo que a pandemia começou, depois de alguns meses, eu notei que o nível de queixas no site, de denúncias, havia diminuído. Falei, bom, será que isso está gerando um certo grau de compaixão? Enfim, será que com a pandemia aumentou a reflexão? Alguma coisa assim? Era uma hipótese que eu tinha, né? Depois, não. Né? O que nós observamos depois é que, em função do trabalho remoto, o acesso às pessoas outrora assediadas era menor. Então, o que acontecia de fato? Nos primeiros meses, o número de denúncias diminuiu porque, de fato, as hostilidades diminuíram. E as pessoas não sabiam, por mais louco que possa parecer, as pessoas não sabiam como assediar. Logo depois de alguns meses, voltamos ao mesmo patamar. E hoje nós temos um número altamente significativo, em alguns setores, inclusive mais denúncias, porque mais assédios do que anterior à pandemia, o índice anterior à pandemia. Qual seja, o assédio, mesmo no trabalho remoto, mesmo no trabalho virtual, ele continua existindo. A única coisa que se modificou foi a forma. Né? Ele torna-se mais sutil. Nós observamos também que o assédio horizontal ele cresceu na pandemia e as pessoas, infelizmente, estão começando a se desestruturar. Não só pelo próprio isolamento, que é uma das táticas, né, preferidas do assédio, então o isolamento já fragiliza as pessoas, mas porque aquelas que reivindicam o cumprimento de regras básicas no que concerne ao trabalho, normas jurídicas ao trabalho, elas são mal vistas e o assédio se torna a arma de expulsão, a forma como eu coloco o sujeito para fora. No governo atual, também há um outro fator que eu gostaria de deixar muito claro, né? É que, além do próprio processo de isolamento natural que aconteceu nessa catástrofe sanitária, nós tivemos, no atual governo federal, exemplos os mais aviltantes, os mais translocados, né? Que conduziram, essa é a minha hipótese, conduziram as pessoas a julgarem que, afinal de contas, agora tudo vale. Né? Voltamos à Casa Grande, voltamos à senzala. Parece isso, né? Quer dizer, as pessoas começam a enlouquecer. Se lá em cima fazem isso, por que não? Por que eu não faço aqui na minha empresa? Quem disse que eu não posso? Quem disse que eu não posso assim proceder? Né? Isso tem que ficar claro. Quando nós temos um secretário, um ex-secretário especial, é chamado ex-secretário especial da cultura, e fomenta a cultura, se me falha a memória, que andava armado, só para vocês terem uma ideia, o cara andava armado e falava sempre, cada frase 10 palavrões. O secretário de cultura age dessa maneira, por que eu não vou agir? A última dele é que ele pedia, ele solicitava mais de 1 bilhão para o programa Proarmas. Esse é o secretário de Cultura. Se o senhor Mário Frias assim procede, por que eu, na minha organização, não vou fazer isso? Por que eu não vou berrar? Por que eu não vou insultar? Se o cara anda armado e assim eu faço. Por que eu não vou ser racista se Sérgio Camargo, esse presidente da Fundação Palmares, nega a existência do racismo?
Não é nem do racismo estrutural, é do racismo. Não existe racismo no Brasil. Imagine, que bobagem é essa? Se o presidente de uma instituição que tem por objetivo incentivar estudos afro-brasileiros, proteger uma etnia, proteger as pessoas que estão sendo insultadas pela sua cor de pele, estão sendo discriminadas por isso, se o sujeito, afinal de contas, nega a própria existência, é meio louco, porque nega a si próprio, né? Porque ele mesmo é negro, então, por que eu não posso ser racista? Vejam bem, não, é coisa de louco, é quase um delírio psicótico que acontece no Brasil. Se o presidente de um banco público, como a Caixa Econômica Federal, o senhor Pedro Guimarães, obriga as pessoas a fazerem flexões, sim, como se faz na academia, para ficar bombado, flexões, em suas agências, para que eles não cumpriram meta. E para as moças que não cedem, entre aspas, aos seus encantos, ele coloca, convida-as para almoçar, e quando percebe a negativa, coloca pimenta no prato e obriga a pessoa a comer, como é que eu vou? Um presidente, se o sujeito age assim e ficou por vários anos, por que, afinal de contas, eu não vou praticar assédio sexual? Se tem um monte de moça bonita aí. Se ele faz isso, o presidente da Caixa, imagina, eu tenho todo o direito de fazer isso. E o pior, nós já tínhamos denúncias, mas eu achei tão no site. Eu achei uma coisa tão louca que confesso que eu fiquei um pouco... Falei, será que não é porque o cara é bolsonarista? Ele sempre aparecia ao lado, né, do presidente, né? Aparecia naquelas lives que ele fazia, encontro de não sei o quê, comunicado, ele sempre via, era um maior puxa-saco, né, ao lado do presidente. Confesso que as primeiras vezes eu falei, será que não é raiva de alguém que, enfim, anti-bolsonarista, ou os ataques ao PT, será? Depois nós fomos ver que não era uma mulher, eram várias mulheres, inclusive homens que denunciavam esse tipo de comportamento. Então, isso é um incentivo, óbvio. E pior, quando o seu Faustino, o Sérgio Ricardo Faustino, que era uma espécie de controlador interno de gestão, um ouvidor, é verdade? Ouvidor. Quando o ouvidor da Caixa começou a ir mais cumprir a sua obrigação, um homem próprio, a pressão foi tamanha que ele acabou em julho agora, acabou colocando fim à própria vida. É o primeiro caso que eu conheço de um ouvidor que não aguenta a pressão e coloca fim à própria vida. Quer dizer, ele mesmo acabou tendo um processo de assédio, de pressão tremenda, que não suportou. E olha que com Margarida Barreto, a gente fez palestras com todos os ouvidores, de todas isso há 15 anos atrás, com todos os ouvidores de todas as estatais, praticamente, no Brasil. Poucas nós não conhecemos. Imagina a pressão que este homem sofreu. Quer dizer, ele tentou investigar e foi vítima do que ele estava investigando. Então, quando se vê uma coisa dessa, as pessoas ficam com medo, inclusive, de denunciar uma empresa. Olha, se o ouvidor de uma instituição pública, de uma autarquia, é pressionado de tal maneira que coloca fim à própria vida, é melhor ficar quietinho. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Como a senhora, parece Roseli, o nome, é uma representante do agronegócio, não faz muito tempo, foi agora, né? Começo do mês, mandou um comunicado para todos os bolsonaristas do agronegócio, nem todo o
pessoal do agronegócio é bolsonarista fanático, mas mandou que demitisse sem dó, quem fosse votar no Lula. E depois, cinicamente, a mando do Ministério Público, que agiu corretamente, teve que se retratar, daí dizendo que peço desculpas, né, pelo ocorrido, depois de uma semana, primeira semana demitir todo mundo, que não vai de acordo com a sua ideologia, e depois você pede desculpas. Bom, me engana que eu sou besta, né? Então, nós vamos ter casos absurdos. Uma jornalista no Paraná, que no externo, veja bem, no externo, isso foi agora, recentemente, né? Estava no externo, não estava nem na emissora. Ela estava usando camiseta, porque tinha uma camiseta vermelha, foi demitida, porque estava de camiseta vermelha. Se você demite alguém pela cor da camiseta que usa externo, não estava no trabalho, estava fora da empresa. Ser demitida, por que não? E vejam bem, isso chega, inclusive, à universidade. Eu acho que o caso mais emblemático é do Luiz Carlos, do reitor da Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancelier, que foi acusado, nunca se provou. Oi, tudo bem? Pode Ele falar agora, então? Eu estou fechando. Tá. Espera, quem está falando? Por favor, Luciana, quem está... Perdão, quem está falando? Não, Roberto, segue. O áudio abriu sem querer. Segue, a gente deixa para as perguntas depois. Ok, eu sei que eu estou já... Não, então, siga no tempo, no seu tempo. Tá bom, eu prometo que não vou me delongar muito, não, é que isso eu acho que é importante. Né? A própria universidade não foi respeitada. Né? Reitor da Federal de Santa Catarina, acusado de fazer um desvio de 80 milhões, nunca se provou. Aliás, depois de um relatório de, se não me falha a memória, 823 páginas, 823 páginas, um relatório da própria Polícia Federal, do Ministério Público, que não tinham achado nenhuma prova. O reitor de uma universidade federal foi algemado nas mãos, colocaram uma corrente, algemas nos pés, levado para a cadeia. Lá permaneceu 30 horas. Antes disso, foi despido, sofreu revistas íntimas, humilhado. Depois de 18 dias, exatamente 18 dias, de uma forma emblemática, ele se jogou, se matou. E deixou um bilhete. Se eu errar, é uma palavra, uma coisa assim, porque é muito forte, não dá nem para errar, eu fiquei memorizando esse bilhete. A sentença de morte foi proferida quando me obrigaram a me afastar da universidade. O que para nós prova como o trabalho é importante para nós. Como o trabalho pode nos ajudar a, inclusive, superar momentos difíceis da nossa vida, mas pode ser altamente desestruturante. Não é à toa que o Dejur sinaliza que, por trás de uma descompensação psíquica, de uma grande descompensação psíquica, sempre tem uma crise de identidade. Pois o assédio, ele faz exatamente isso. Ele faz com que a gente duvide da gente mesmo, da nossa capacidade, do que podemos fazer, do que não podemos fazer, de quem nós somos. E não é à toa que a tática ainda mais utilizada hoje, observamos isso quando começamos há 25 anos a pesquisar esse assunto. O isolamento é a tática mais recorrente. De lá para cá, nesse ponto não mudou. Porque quando eu isolo o sujeito, eu faço com que ele perca a capacidade de interação. Nós somos pessoas sociais. Eu uso de uma intrusão de poder, e o assédio é isso. Eu obrigo
aquela pessoa absorver uma personalidade que não é dele, de um sujeito totalmente passivo, de um sujeito que não consegue reagir. E é por isso que as pessoas que passam por um assédio sentem medo e vergonha. Medo da demissão, medo de não poder retaliar, medo do que vai acontecer no futuro, vergonha porque não são mais eles, porque eles mesmos não se reconhecem, e daí a crise identitária. Quando eu assedio alguém, então nós temos que saber que quem o faz, qualquer gestor que esteja assediando alguém, ele está matando o sujeito como ser social e está vilipendiando a sua alma. Num dos últimos artigos que nós escrevemos juntos, o título, Margarida Barreto e eu, o título era Hematomas na Alma, que é exatamente isso que acontece. Não é à toa que as pessoas que realmente passaram por um processo de assédio, muitas vezes não conseguem passar em frente ao local de trabalho. Não é à toa que quando o assunto é judicializado, vai aos tribunais, diante do agressor, dos agressores, a pessoa treme, sua frio. E muitas vezes pega no braço do advogado. Nós matamos, sim, e matamos todo dia quando somos coniventes. Eu costumo dizer que na questão do assédio, no processo de assédio, não há apenas uma polaridade. Não é quem o faz, o preposto da organização, e quem sofre. Não. Nós temos aquele que faz, nós temos a organização, que geralmente é conivente, e tem obrigação legal de não ser. É por isso que o direito coloca que a organização sempre é solidária, mas nós temos aqueles que assistem e que, por covardia, medo, ou porque estão convencidos de que aquele sujeito deve ser fenestrado da organização, nada fazem. Portanto, todos somos cúmplices nesse tipo de assassinato. Em que pé estamos hoje no Brasil? Eu não sou kantiano, mas eu acho que o Kant nos ajuda a pensar muitas coisas. Como eu trabalho com ética, também sou professor de ética, eu acho que vale a pena a gente ler Kant, pelo menos nos guiados por alguns princípios. O Kant colocava que, em questões éticas, nós podemos agir. Isso é muito interessante. De acordo com o dever, como de acordo com o dever? De acordo com as normas jurídicas, né? Ou com o sentido de dever, de acordo com os princípios éticos, nos quais eu me coloco no lugar do outro, eu sou empático ao outro, eu sinto como o outro. Eu espero que, no Brasil, de pós-governo, ou melhor, de desgoverno, a gente não precise sempre agir de acordo com o dever, qual seja. A gente não tenha que agir pelo medo da justiça, pelo medo do direito, pelo medo da punição. Que a gente possa agir com o sentido de dever, qual seja, regido pelos princípios éticos e pelo princípio do nosso coração. Era isso, desculpa eu ter me alongado além do tempo. Muito obrigado. Roberto, muito obrigado, e eu vou começar fazendo alguns comentários para depois instigar os colegas a fazerem perguntas e a gente começar nesse debate. Primeiro, assim, é uma palestra muito... Sua fala é muito importante, Roberto, porque ela nos coloca diante de um adensamento teórico e de um percurso frente a esse adensamento teórico em relação a como o fenômeno ocorre e a como o fenômeno se ressignifica, né?
Eu acho que isso é muito interessante, né? A gente, nos temas que nós estamos ligados, perceber essa, esse aspecto dinâmico, esse aspecto vívido de que o contexto faz com que o tema tome novos percursos, né? E aí, a primeira pergunta que eu te faço é como isso tem atravessado as pesquisas, as orientações, se isso gerou implicações de ordem de método, que novos métodos surgiram, ou você ter pensado frente ao assédio em função dessa reconstrução do próprio fenômeno. Perfeito. Eu acho que essa questão que você está levantando é uma questão difícil, mas extremamente importante. Primeira questão do método, né? Por exemplo, no nosso site o site sempre foi gratuito, né? E a gente permitiu que as pessoas escrevessem, endereçavam cartas, enfim, totalmente livre, né? E sempre guardamos, isso é uma causa pétrea, né? Eu até brincava com a Margarida, isso é causa pétrea, sigilo absoluto, né? Sigilo absoluto, né? De jeito nenhum a gente abria a mão do sigilo. O que eu notei? As pessoas sabiam disso, isso estava bem estabelecido no próprio site. Então, ninguém falava, pedia ainda por cima, não, olha, por favor, vocês não levem isso para frente. As últimas, muito indicial, eu diria, né? Por quê? Da pandemia para cá, que coincide com o atual governo, ou desgoverno, tá? Aí, por favor, tá? Não estou defendendo nem o PT, nem, não é nada disso, tá? Não é nesse sentido partidário. Eu estou colocando a questão do ponto de vista ético. As pessoas, os comunicados, era sempre, por favor, não levem para frente, por favor. Não, gente, tá claro, a gente jamais abriria aqueles dados podendo identificar pessoas. Nunca fizemos isso, nunca faremos. Isso é evidente. Agora, por que mudou esse tipo de comportamento? Né? Porque as pessoas não confiam nas instituições. Isso é muito grave. Elas começam a ter dúvida. Bom, mas será que o Eloane, não sei, né? Eu posso citar o fato, mas jamais vou citar a pessoa. Veja bem, isso vai causando uma certa noia, né, nas pessoas, que eu acho altamente perigoso. Né? Mais do que isso, eu creio que causou, com esta desinformação, aquilo que a gente em psicologia social e teoria da comunicação, a gente chama de dissonância cognitiva. Você tem, em comunicados oficiais, você tem aquilo que a gente chama de guerra híbrida, né? Ora se fala uma coisa, ora se fala outra. O mesmo mandatário, ora defende tal procedimento, lá sei, defende a vacina, depois condena a vacina. Diz que não é contra a vacina, mas a criança tá no colo, tá no colo dele, ele abaixa a máscara da criança em plena multidão. Veja bem, isso vai causando uma dissonância cognitiva que vai deixando qualquer um paranoico. Né? É muito esquizofrênico, né? Os estudos sobre esquizoidia, né, mostram isso. É muito interessante. Aí a psicanálise ela coincide um pouco com alguns estudos da área da comunicação e da psicologia social. Né? Por exemplo, se você tem uma criança e ela recebe mensagens totalmente antagônicas, suponhamos que ela tem uma mãe muito esquizofrênica, doente, tá? Não é uma questão genética, mas ela tende a ter, provavelmente, se não passar por uma boa terapia, ela vai ter problemas dessa ordem. Isso vai causando uma certa dissonância na cabeça daquela criança. Então, a metodologia hoje de pesquisa ficou mais difícil. Primeiro, porque as pessoas não confiam mais tem que falar isso. Elas não confiam mais na ciência sobre alguns aspectos.
né? Esse negacionismo ele fez o negacionismo que é típico do fascismo, né? Quer dizer, esse protofascismo fez com que as pessoas tivessem uma certa dúvida, inclusive, sobre os pesquisadores. E essa é a primeira questão. Em segundo lugar, com o trabalho virtual, o trabalho remoto e a utilização de plataformas para tudo, se a gente pensa, a primeiro momento, bom, fica mais fácil fazer porque eu posso, como meio, eu posso utilizar as plataformas. Também não é bem assim. Hoje em dia, as plataformas, elas são vistas como, isso algumas pessoas confessaram para nós, dispositivos não muito confiáveis no que se relaciona ao sigilo. Eles confiam no pesquisador, mas não confiam na plataforma. Então, tem essa questão. Mais do que isso, né, longas entrevistas que nós fazíamos se tornam inadequadas porque as pessoas estão cansadas do ambiente virtual. Então, nós vamos ter que reagrupar. Né? Nós vamos ter que reagrupar. E se você trabalha numa abordagem dialética, por exemplo, né, na qual a questão da contradição é o fulcro, é a tua matéria-prima, digamos assim, né? Contradição, totalidade, o método dialético, né? Você vai ter que ressignificar, né, o próprio conceito de contradição. Às vezes você vai ter que trabalhar, isso é muito... não sei se tem tempo aqui para a gente discutir, eu acho que é mas às vezes você vai ter que começar com semelhanças, ver o que existe, de fazer subgrupos e depois buscar as contradições. Porque para trabalhar com contradições de fato, os questionários, os métodos mais cartesianos, eles se mostram pouco produtivos. Tá? Então, também vai ter uma mudança, sim, Diogo, em termos de metodologia. Né? Você vai ter que se flexibilizar. Me lembra muito quando o Christophe Dejoux, ele, num evento que, inclusive, eu participei, lá junto com a Selma, eles pediram para eu discutir a questão da psicodinâmica e do assédio, a relação, né? E eu me lembro que perguntaram para o Dejoux, acho que foi a Selma mesmo, perguntaram para o Dejoux, acho que foi a Selma, sim. Mas ela sabia, ela queria que ele falasse, né? A Selma, uma das pessoas que mais entende disso no Brasil, né? Ela perguntou, mas uma coisa, em França, a metodologia, você consegue, em França, ele criou a psicodinâmica, né? Aplicar ipsis literis a metodologia da psicodinâmica, né? E ele, de uma forma muito sincera, eu achei a pergunta ótima, genial. Ele falou, olha, não. Quer dizer, o próprio Dejoux, o criador da criança, né? O pai, né? Não, é muito difícil, porque algumas questões como demanda, etc. e tal, hoje em dia está difícil de você fazer. Demora muito tempo, dinheiro, treinamento, e a gente tem que flexibilizar. Olha, isso já faz alguns anos, cerca de 7 anos, 6, 7 anos. Então, eu falo, hoje o cenário, ao invés das plataformas facilitarem, elas facilitam algumas questões. Outras questões, elas dificultam. Então, nós vamos ter que, sim, eu já estou fazendo isso, inclusive, nesse aplicativo que a gente está desenvolvendo aí, com a Suzana, a gente tem que pensar num novo, entre aspas, um novo sujeito. Quando eu falo sujeito, é sujeito social. Tá? Quer dizer, o sujeito que tem acesso a, por exemplo, a um aplicativo, não é o mesmo sujeito que tem acesso a um site, onde você tem artigos mais completos, há um evento como esse, um evento acadêmico de pessoas que, sim, têm já uma formação em administração, em gestão, conhecem a literatura crítica, é um outro sujeito, então vai ter que ser uma outra pesquisa. Né? O exemplo do Dejoux, eu acho que mostra bem que não é um problema só brasileiro, infelizmente. Obrigado, Roberto. Eu vou seguir passando a palavra à professora Daniela
Depois temos uma pergunta no chat da professora Kelly Paiva também. Dani. Bom dia, professor. Muito Bom dia, obrigada. Daniela. Muito obrigada, uma honra ouvi-lo aqui nessa manhã e discutindo um tema tão importante aí para a gente. Eu queria dizer, né, acho que isso na sua fala apareceu várias vezes, que o tema do assédio, ele está muito ligado a um machismo estrutural também, né? Tem uma coisa muito da chamada, né, dessa sociedade estruturada em cima desse macho alfa, e que foi reforçada de forma bastante contundente aí nos últimos 4 anos, quando a gente tem aí um modelo no qual muitas pessoas se inspiram e que validam esses comportamentos. E aí eu queria sugerir um documentário que acabou de sair do Fernando Groenstein e do marido dele, que é Fernando também, o mesmo que fez Quebrando Mitos. Sim. Esse é Quebrando Mitos, o mesmo que fez Quebrando o Tabu anteriormente, né? Então, ele acabou de lançar um documentário que está disponível no YouTube, onde ele faz muito essa relação entre a insurgência do governo atual e a questão do machismo estrutural desse culto ao falo, né? Como diria Freud. Então, só para dar essa sugestão aí para os colegas e parabenizar e agradecer. Obrigado, Daniela. Não, obrigado mesmo. Até não conheço quero ver se depois eu tenho acesso. Mas, no YouTube. Quebrando Mitos, não é? Acabou de ser lançado. Quebrando Mitos, tá. Isso. Quebrando Mitos. Tá, eu vou ver, quero ver se eu assisto, porque eu acho que você pegou bem, né? Quer dizer, eu acho que inclusive a psicanálise nos ajuda muito nisso, né? Quer dizer, sabe, ele é um homem, só para fazer um complemento, professor, ele é um homem gay, cujo Sim. pai era diretor da Playboy. Então, ele é um homem gay que foi criado com revistas de mulheres nuas espalhadas pela casa e discutindo quem seria a próxima coelhinha. Então, ele faz muito é um documentário em primeira pessoa, onde faz uma reflexão muito interessante sobre essas questões. Que eu acho que os lacanianos, principalmente, né? Bom, a base está no Freud, mas eles colocam muito essa questão, né? Quer dizer, se você tem todo um ambiente que enaltece certos comportamentos, isso vai sendo introjetado, você queira ou não queira, vai ser sendo introjetado, né? Não é à toa que em ambientes onde você tem um genuíno respeito em relação às pessoas, respeito é incentivado a compaixão, a generosidade, as pessoas são incentivadas a produzir, a trabalhar, mas não são forçadas ou ameaçadas, né? Às vezes humilhadas se não conseguirem cumprir a meta, a possibilidade de assédio é muito menor. E quando ocorre, logo alguém intervém. Esse alguém não necessariamente é o gestor, né? Isso que é interessante, são os próprios colegas, muitas vezes, né? Por que o assédio horizontal cresceu muito? Em função disso, né? Quer dizer, eu ainda continuo achando que a solidariedade é o melhor antídoto em relação ao assédio. Agora, se você tem um ambiente, como você falou, o macho alfa, né? O fortão, o sujeito que manda, que faz e desfaz, que, portanto, não tem controle interno, obviamente, quem, inclusive, passa por um assédio, sofre um assédio, corre o risco de reproduzir mais tarde essa lógica, como nós temos acompanhado em alguns casos. A própria pessoa passou por assédio, reatualizou aquele processo, ressignificou aquele processo e também pratica, em maior ou menor grau. É bem isso. E é um processo até inconsciente. Eu acho que é excelente questão. Obrigado, Daniel. Roberto, temos uma pergunta no chat da professora Kelly Paiva. Ela colocou assim: professor, na sua opinião, é possível confiar nas instituições quando as relações de poder estão no centro da questão? Deixa. Bom,
Bom, é aquele exemplo que eu dei da caixa, né? Então, eu vou contar uma história, que não é história, é história real. Uns anos atrás, Margarida e eu, nós fomos convidados para fazermos uma... quase foi uma turnê, né? A gente acabou... o objetivo era instrumentalizar, no bom sentido da palavra, né? Qualificar as ouvidorias no que concerne a questão de assédio moral, sexual e discriminação, tá? Práticas racistas, esse tipo de coisa. Então, todas as estatais foram convidadas, né? E fizemos, sim, tinha várias, Petrobras, Banco do Brasil, vários. Não quero colocar porque não quero, inclusive, identificar ninguém. Num dos eventos, isso depois que esse processo passou, eu acho que poucas a gente não conversou, eletronuclear, né? Eletrobras, poucas, eu acho que quase todo mundo. Teve um grande evento no Ministério do Planejamento, lá em Brasília, eles convidaram Margarida e eu para a gente, e nós faríamos uma mesa, e os ouvidores foram convidados, daí todos os ouvidores, não era mais uma coisa individual, eram todos ouvidores, né? E a gente ia discutir experiências, patati patatá, e vários funcionários públicos foram convidados, né? Então, tinha gente do INSS, tinha gente da Caixa, inclusive, enfim, algumas pessoas que quisessem, né, participar e que lidavam com isso foram dispensadas. Bem, daí, Margarida falou, fez uma espécie de conferência, eu falei, daí todos foram chamados, estávamos numa mesa, me lembro muito bem, uma mesa grande, e o auditório era muito grande, inclusive eles estenderam aquele tipo de sistema que você estende, né? Você abre portas, ele fica duplo, porque tinha gente. Enfim, em Brasília, lá tinha bastante gente. No fundo, digamos assim, na última fileira, né? Para nós somos professores, a gente chama de fundão, né? Lá na última fileira, foi muito interessante, uma moça, ela levantou a mão e tinha depois nós vamos dizer que era a identidade dele, carteira de estado. Levantou a mão com a carteira, pediu a palavra. Acho que deve querer falar alguma coisa, tirar uma dúvida, não sei eu. Bom, ela começou, quem tinha acabado de falar era a ouvidora de uma grande estatal. Daí essa moça lá no fundo falou: o que a senhora está falando, falou o nome dela, daí eu sou fulana de tal, e o que a senhora está falando é pura mentira. Você imagina a situação. O que a senhora está falando é pura mentira. Repetiu o nome, eu sou fulana de tal, número não sei o quê. Eu recorri à ouvidoria, disse o que estava passando, e depois de menos de uma semana, o assediador, a pessoa que me humilhou durante meses, estava sabendo. E piorou a minha situação. Tanto que eu acabei pedindo para sair. Agora, a gente não sabia o que fazer. Se a gente se colocava embaixo da mesa, se cortava o microfone, francamente, eu não sabia o que fazer. Eu fiquei constrangido pela pessoa. Tá? Era uma ouvidora, acredito, depois nós conversamos com ela também ficou chocadíssima, é claro, fiquei com pena, porque a mulher ficou verde, azul, abóbora, roxa. Você imagina, chama a pessoa e fala: o que você está falando é pura mentira. Eu fiz uma denúncia e acabei piorando a minha situação. Pior, não é caso único. Então, a questão da ouvidoria, de confiar na instituição, isso que você está colocando, é muito, muito, muito perigoso. Se você cria uma ouvidoria, você tem que dar empoderamento para a ouvidoria. Primeiro, você tem que ter pessoas que saibam o que estão fazendo. Ouvidoria não é brincadeira. Ouvidoria não é ficar ouvindo simplesmente. Não. Sigilo é sigilo absoluto.
Quem vai trabalhar na ouvidoria não é qualquer um. Não pode ser uma pessoa medrosa, não pode ser uma pessoa subordinada direta à direção, senão acaba. Você cria uma ouvidoria que acaba sendo um apêndice da diretoria, que é o ouvido da diretoria, não vai funcionar. Ela tem que saber o que faz, como faz, e respeito ao sigilo tem que ser absoluto. Caso contrário, você desmoraliza totalmente. Não preciso falar que nessa daí ficou mais claro porque as denúncias eram pífias, eram mínimas nessa estatal. Depois a gente constatou, é claro, ninguém confiava mais naquilo. Você acha que alguém vai ser besta de falar que está passando por um processo de assédio moral, injúria racial, assédio sexual, e depois o primeiro a saber é quem está te agredindo e nenhuma medida protetiva é feita em relação a você? Óbvio que não. Né? Então, isso simplesmente é fundamental. Não, olha, a coisa chegou a tal ponto, só para vocês terem uma ideia, que é completamente louco. Né? O decreto, se eu falar a memória, é 10.890. Tem um decreto federal que possibilita desfazer a retaliação contra quem está denunciando. Porque tem muita gente, veja bem, esse decreto foi necessário, foi ter a mãozinha do Ministério Público Federal, Estadual daqui de São Paulo, tá? Do TCU, foi um decreto que o governo se viu obrigado a fazer isso. Por quê? As pessoas denunciavam e estavam para ser promovidas, deixavam de ser promovidas. Aquele que fez a denúncia, muitas vezes, era simplesmente demitido. Aquele que fez a denúncia era realocado para um lugar totalmente incompatível com o local onde ele residia. Enfim, 1000 retaliações. Tanto que, com esse decreto, quem age é o Corregedor-Geral. Então, o Corregedor-Geral da União tem o poder legal de desfazer, em verdade, a retaliação. A coisa chegou a esse ponto. Né? É vergonhoso você ter que criar um dispositivo legal para desfazer a retaliação, mas é o que está sendo feito, menos mal. O grande problema, é claro, né, é a chamada dosimetria, né? Que punição aplicar ao assédio, né, nesses casos. Né? Aí a justiça ela se embaralha muito. Né? Mas já avançamos, não dá, estamos bem melhores do que estávamos, sem sombra de dúvida. Roberto, mais 2 perguntas aqui. A Adelina pergunta, deixa eu achar aqui. Professor, como o senhor vê o estudo do assédio moral como pesquisa científica nos cursos de pós-graduação das IES brasileiras? Olha, eu acho que, eu acho que a gente avançou bastante. Como eu estava falando, a gente avançou bastante. Tá? No Brasil, hoje, nós temos pesquisas robustas. Tá? Nós temos o tema, ele expandiu-se, ele está na área da psicologia, ele está na área da medicina do trabalho, ele está na área do direito e ele está na área da administração. Né? Eu acho que, se comparado a 20 e poucos anos atrás, nós avançamos muito. E aí vale a pena uma reflexão, né? Porque o avanço em termos metodológicos, o avanço em termos epistemológicos, a esse avanço não corresponde o avanço na prática da gestão. Essa é a constatação triste, né? Apesar da proeminência, proatividade do Ministério Público, dos juízes, eu, por exemplo, já fiz palestras em todas as escolas judiciais. Tem
cada estado tem uma escola judicial. Eu já fiz palestras sobre esse tema em todas elas, desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, até Amazonas, né? No Ministério Público Federal, temos projetos juntos, enfim, eu acho que Margarida também a gente fazia junto, agora continuo fazendo, enfim, então eu acho que a justiça também está mais aparelhada. Só que nós observamos uma coisa, as empresas estão mais cautelosas, e é por isso que eu acabei a palestra, a discussão com vocês, dizendo que, infelizmente, né, a gente ainda age de acordo com o dever. Boa parte das organizações estão tomando medidas minimamente protetivas, mas muito mais pelo medo das consequências de sofrerem um ataque, em termos de ajuste de conduta, por exemplo, do que por um convencimento de que o assédio é um assinte à dignidade humana. Então, é aquela coisa do Kohlberg, né? Estágio de consciência ética, estágios, né? Quer dizer, ou como o Habermas coloca, ainda predomina a razão instrumental, a verdade é essa, né? Predomina a razão instrumental, a lógica instrumental, né? Ainda falta a gente chegar a uma razão comunicativa, baseada nos argumentos, né? As pessoas falam, mas elas têm pouca... e o Brasil é muito autoritário, nós temos pouca afinidade com a discordância, né? Então, você muitas vezes observa que o assédio começou pela simples razão que o sujeito discordou de uma decisão. Ele acaba sendo mal visto, vai se gerando e se fomentando um antagonismo em relação àquela pessoa, e o próprio grupo acaba aderindo, né? Porque é mais seguro aderir a esse tipo de coisa. E veja bem, o trabalho chamado teletrabalho, o trabalho virtual, né? Ele não elimina essa discordância, pelo contrário, né? O trabalho virtual, o teletrabalho, as pessoas continuam trocando mensagens, as metas continuam, né? Então, eu acho que nós temos muita coisa a fazer. Inclusive, eu diria tranquilamente que essa lógica gerencialismo, né? Nós temos um gerencialismo, nós temos duas evoluções, gerencialista, inclusive no serviço público, e a digital. Ele chegou à universidade. Hoje, a universidade ela é regida por metas. E não é à toa que o assédio cresceu nas universidades, né? O Tiago está aí, o Tiago Soares, meu amigo também. O Tiago sabe disso, né? Pesquisou isso, a gente tem visto, infelizmente, né? A gente tem visto, o Tiago tem um trabalho muito bonito sobre isso, a gente tem visto na universidade coisas impensáveis tempos atrás, né? Eu adoro a Unicamp, sou professor titular lá, enfim, né? A minha vida é só de Unicamp, e em maio eu fiz 28 anos de Unicamp, né? Já antes dava aula na GV. Agora, hoje, se você for ver a GV, a cultura organizacional da GV, o que era e o que é uma outra escola. Se você for ver a Unicamp, quando eu entrei, e o que a Unicamp é uma outra universidade. E veja bem, não estou culpabilizando pessoas, não é isso, não é isso. Mas as coisas são diferentes. As pessoas são muito mais individualistas, né? Porque esse modelo de controle, de metas, faz com que as pessoas pensem de forma diferente. Eu me lembro quando, muitos anos atrás, na Fundação Getúlio Vargas, o meu departamento era muito unido, né? E alguém, por alguma razão, isso é muito emblemático, talvez eu responda essa questão também. As pessoas, por alguma razão, não podiam dar uma aula. Suponhamos, não sei, o Diogo Halal me convida, justamente como hoje, vamos fazer lá, faz uma palestra, uma conferência. Bom, tudo bem, eu tinha aula de não sei o quê, né? Dava aula de psicologia, dava aula de teoria das organizações. Bom, não dá para estar em dois lugares ao mesmo tempo, né?
Bom, fazer o quê, né? Então, eu mandava acontecia isso, colegas dizem, inclusive, mandava um e-mail para o departamento, olha, tal dia, não sei o quê, infelizmente não poderei, patati, patatá. Imediatamente, não era vários colegas, pô, tal, Eloane, tal, quem, você não pode? Me manda os slides, fala mais ou menos o assunto, outro, que texto você ia trabalhar? Deixa comigo, eu vou lá e te substituo. A mesma coisa, tinha essa reciprocidade. Outro dia eu estava conversando com um colega, né, isso aconteceu, eu estava numa pequena reunião, várias pessoas, e eu falei, como é que a coisa está assim e tal? Eu nem mando mais nada. Eu falei, por quê? Ele falou, os outros falaram, é isso mesmo. Ele falou, eu mando, eu fiz isso 2 vezes, mandei, as pessoas sequer respondem. E veja bem, não é que são más pessoas, é que está todo mundo preocupado em preencher o lápis, né? Em ter produção, produtividade, aquela coisa toda, aquela loucura. Então, esse modelo gerencialista, ele já entrou, nós introjetamos isso. E é meio esquizo, né? Porque a gente critica, né? A gente pesquisa o assunto, mas nós somos absorvidos por essa lógica. Influencia na nossa subjetividade, né? Existe uma intrusão do gerencialismo na nossa psique. A verdade é essa. E isso nos leva a pensar uma série de coisas, né? Isso nas empresas, para mim, fica evidente. A época que Pagé, Gulejac pesquisaram, né, a TLTX, né, que era uma empresa hipermoderna, né, eles observaram que se havia rancores, havia uma relação de antagonismo, havia um amor, de fato. Hoje, você está falando o Diogo perguntou a questão do site, o que você tem... Eu observei que predomina em muitas organizações o ódio. Isso é muito preocupante, para mim, pelo menos é. Não sei se eu respondi, eu acho que eu ainda não vi. Não, respondeu sim, Roberto. Eu acho que a gente fica instigado com o que você coloca e fica pensando como as coisas acontecem nas pesquisas, no método, nas universidades. Vou aproveitar para compartilhar a pesquisa que o Thiago Nunes fez aqui para a gente, para você. Como pesquisador e militante no tema, como observas as ações e atividades, o realizado e não o discurso, das universidades públicas e privadas em relação ao assédio e saúde mental? Estamos melhorando ou ainda temos muito a debater? Tiago, acho que até respondi um pouco parte da questão, mas essa questão, eu acho que nós temos muito a debater. Acho que teve uma melhora, né, na sociedade em geral, né, quer dizer, o chamado sujeito social, né, tem mais acesso à palavra, eu acho que a gente está mais convencido disso. Existe uma consciência maior, isso é inegável. Tá? Isso é inegável. Agora, em termos de praxes, né? Prática, né? Conceito clássico de praxes, né? Fazer com reflexão, acho que falta bastante coisa. Tanto que a própria universidade, por isso que você está cutucando e faz bem, né? Eu acho que principalmente dentro da universidade. Eu acho que na universidade a gente tem uma narrativa muito progressista, solidária, tal, mas a prática ainda falta muita coisa, né? Não na atual gestão, tá? Mas só para você ter uma ideia, nós fizemos em determinada universidade, não vou falar qual, rapidinho, nós fizemos uma pesquisa grande, né, sobre processos de saúde mental relacionado com assédio, etc. e tal. E assédio e discriminação entre docentes e servidores. 2 categorias. Pegamos os docentes e os servidores, né? E só para você ter uma ideia, a reitoria até hoje não publicou. Daí nós instigando, por quê? Os caras abriram o jogo, né? Uma das funcionárias abriu o jogo. Não ficaram com coragem de publicar. Porque achavam que era pesado demais os resultados. Tá?
uma universidade, veja bem, universidade pública. E nas privadas, eu sempre falo, pergunte para os vossos orientandos. Se a pessoa dá aula na pós-graduação, pergunte para os orientandos como é que as coisas são. Daí nem se fala. Em algumas privadas é uma loucura. O que chega no site realmente é impublicável. Tá? O que rola, falando gíria mesmo, de assédio moral, de várias formas de discriminação, de assédio sexual, é brutal. Na pública é um pouco mais sutil, né? Talvez porque as pessoas têm estabilidade e tal, sabe? A coisa é um pouco mais, entre aspas, bem feita. Na privada, às vezes, é pior. Bom, não sei o que é pior, né? Sendo sutil ou não, mas nas privadas a coisa é muito forte mesmo, né? Inclusive, fica visível porque eles abrem mão de direitos fundamentais, né? Não é porque eu tenho formação na área do jurídico, não. Qualquer pessoa, né? Eles abrem mão de coisas que estão na CLT, de princípios que estão na CLT, que tranquilamente levaria a uma rescisão contratual. Tá? Mas eles não fazem, porque se eu não me submeto, né? Horas extras, um monte de coisa, desvio de função, tem de tudo. Se eu não me submeto, eu não acho. Aliás, outro dia, uma orientanda formada em Direito, professora de Direito, ela mesmo falou, falei, mas você sabe que isso é eminentemente ilegal. Falei, mas professor, se eu não vou fazer, eu vou trocar 6 para meia dúzia. Eu saio daqui e vou para outra igual ou pior. Então, eu fico aqui que eu estou acostumado. Essa foi a resposta que ela me deu. E pior, talvez esteja certo. Infelizmente, a gente chega a esse tipo de percepção, de conclusão, né, Roberto? Eu acho que temos tempo para mais uma pergunta. A professora Jesuína Ferreira dá os parabéns pela palestra e ela pergunta sobre as práticas, assim, vou falar em práticas especificamente nas IES. Quais seriam as melhores, entre aspas, práticas, formas para se combater o assédio? Olha, Jesuína, eu acho que você está colocando uma questão que eu acho que as pessoas têm que se convencer. Pode parecer até meloso para alguns, mas se não houver solidariedade, união entre as pessoas, né? Você fala as IES, Instituição de Ensino Superior, se não tiver a união dos professores que lá trabalham, não resolve. Tá? Quando existe, se tem coisa que o assediador, os assediadores, né, tem medo, né, é meio lembra um pouco os contos, né, os contos do Vlad Drácula, né? O que o Drácula tinha pavor, né? Ele tinha pavor do crucifixo, né? A imagem de Cristo, a evidência. Se tem coisa que apavora, tal como o crucifixo ao vampiro, alguns gestores da área privada, é a solidariedade entre os docentes, os servidores, né? Eles ficam apavorados, porque eles sabem que, se houver de fato união, não tem como ter uma prática abusiva. Eu não estou falando nem de assédio, estou falando de práticas abusivas. Embora, obviamente, o assédio é uma prática abusiva. Não vou citar nomes também, mas uma universidade, né? Uma grande universidade, né? Os professores ajudaram a montar um curso, tal, inclusive uma revista, tal. Bom, depois levaram um pontapé, foram dispensados alguns, tá? O que acontece mesmo, né? A gente sabe disso. Pois bem, eu me lembro que quando chegaram até nós, porque a coisa foi meio pesada, de fofoca, de maledicências, a coisa foi bem pesada, a gente de fora, enfim, foi bem pesada a coisa mesmo. As pessoas saíram humilhadas, enfim, chega um momento, fazer o quê, né? Cai fora.
Só que algumas pessoas foram coniventes, outras simplesmente se calaram, nada fizeram, e algumas, inclusive, por medo, talvez nem da maldade, não sei, não vou julgar lá na cabeça da pessoa, mas foram coniventes, né? Achando que iam se proteger, porque iam ficar de bem amiguinho, né, de quem tinha feito aquilo, né, de quem tinha, de fato, né, usado aqueles professores e depois os dispensado. Sendo que em algumas dispensas, só para vocês terem uma ideia, foi utilizado o WhatsApp. Não foi nem telefonema, pelo WhatsApp. Você sabe o que é? Você está numa instituição há mais de 20 anos e receber pelo WhatsApp: oi, Roberta Luane, favor passar, literalmente, favor passar no departamento de pessoal. Sabe o que é para uma pessoa receber uma coisa dessa? Tá? Então, talvez achavam que, ficando de bem lá, com os que estão lá em cima, né? Tranquilo. Isso não ia acontecer. Passou-se um semestre, passou-se outro semestre. Muitos que eram coniventes foi para fora. Foram colocados para fora. Então, quer dizer, os caras foram coniventes, ajudaram a humilhar o colega, veja bem, professores universitários. Não vai falar que não tem consciência, que não sabe o que é humilhação. Espera aí. Né? Por isso que a gente insiste na definição, até tem o Diogo, não sei se ainda dá, só para colocar, eu acabei não usando os slides, mas depois a definição de assédio moral, não sei se é possível. Ô, Cléber, você consegue colocar um pouquinho para a gente? Obrigado. Obrigado, viu, Cléber? Olha, vejam bem, a gente coloca, né? Está nesse livro aqui, né? O Gestão por Humilhação, que é da Margarida Meu. Assédio moral é uma conduta abusiva intencional. A gente discutimos muito isso, inclusive em escolas judiciais. Alguns falam, bom, mas tem que ter intenção. Gente, a intenção não é que o sujeito, né? Não vou usar psicanálise, ele tem intenção, tem intenção. Às vezes a prática é tão frequente, é tão translúcida na sua má intenção, que, obviamente, você não pode delegar que o cara não sabe o que está fazendo. Por isso que a gente, inclusive, tal como Marie-France faz, a Inácio já fazia, a gente não acha que é fundamental provar intencionalidade ou não. Até porque, às vezes, é difícil você provar, é algo muito abstrato. Mas, obviamente, que a pessoa tem consciência do que faz. Né? Como é que eu xingo uma pessoa toda hora? Como é que eu dispenso uma pessoa com 20 anos, como a colega colocou aí, 20 anos de casa? Você manda um WhatsApp para o sujeito, passa no departamento de pessoal, como aí no chat, inclusive, estão colocando. Como é que eu acho que a outra pessoa, provavelmente é um professor também, universitário, quer dizer, como é que o sujeito lê tanta coisa, tem a capacidade de abstração, de aprender tantas coisas muito mais complexas, ele não sabe que o outro vai ficar ofendido, que o outro vai se sentir um lixo. É impossível. Por isso que a gente insiste, inclusive. E não acho que é imprescindível, se quiser tirar esse termo intencional, fiquem à vontade para quem quiser, mas, obviamente, que a gente sabe que a pessoa sabe o que está fazendo. Né? A pessoa sabe o que está fazendo. E mais, né? São pessoas que trabalharam juntas. Às vezes foram confidentes. E é isso que magoa. Né? Almoçavam. Né? Inclusive, quando as pessoas falam a respeito disso, em tantos anos que eu lidei com isso, eu observei que as pessoas, justamente quando eu falo dos colegas, os olhos ficam marejados. Por quê? Porque, às vezes, cá entre nós, é mais duro você saber que o teu colega, no mesmo nível hierárquico, aquele
com quem você pensou que podia contar está sendo conivente do que quem faz. A própria Marie-France, no começo, tinha dúvidas a respeito disso. Depois, na segunda vez que ela veio para o Brasil, nós conversamos sobre isso e ela nos confessou que, eu me lembro que ela foi muito humilde, falou, não, vocês, pesquisadores, estão falando da Margarida, vocês estão certos. Esse tipo de procedimento pode ser tão ou mais doloroso. Ela falou, Sandra, o conjunto pode ser mais doloroso, pode ser pior, mais humilhante do que aquele que vem direto. Então, acho que você tem razão, sim. Dói muito, viu? Dói muito. Eu entendo a sua dor e sou muito solidário a você. Não é à toa que você coloca essa questão no WhatsApp. Não é só por você. Se te serve de consolo, não é só por você, não. Não pensa que isso é o caso único, não. Pelo contrário, é uma prática que está ficando recorrente. Samuel está colocando também. Bom, Roberto, eu quero primeiro indicar, além de agradecer esse bate-papo, essa sua palestra extremamente importante, dizer aos presentes, muitos perguntaram sobre os livros, assim, sobre as referências, a palestra vai estar disponível no canal do YouTube da Ampad, eu acho, tão logo o evento termine, a gente pode rever a palestra, buscar as referências, buscar alguma outra informação. E, Roberto, agradecer muito a sua presença. Eu que agradeço. Um prazer tê-lo aqui conosco. Eu agradeço muito a você, Diogo, de coração. Você sabe que eu estou sendo sincero, as pessoas aí que nos assistiram. Agradeço mesmo pelo interesse. Nossa, para mim foi muito bom e como eu te falei, é uma homenagem à Margarida Barreto, né? E eu posso, sem sombra de dúvida, depois a gente manda uma bibliografia, né? Tem outros livros, mas esse foi o primeiro que eu faço questão de dizer. Marister está como também coautora, minha querida amiga Marister de Freitas, e esse foi o último livro que eu escrevi só com a Margarida, né? Tem muitos livros, tem muitos artigos, se quiser depois eu faço uma pasta eletrônica, e como são meus da Margarida, enfim, não tem problema, direito autoral, a gente manda. Tem uns slides aí para quem quiser também, pode, esses slides que eu mandei para você, Diogo, que o pessoal quiser aí, a definição, tem, tá aí, né? E eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso, a gente tem que lembrar que as pessoas são pessoas, não são coisas, né? E quando a gente deixa que a brutalidade permaneça, como diria o Freud, ela se reatualiza e ela se torna geralmente pior. É isso. Obrigado, Diogo. Obrigado a todos vocês, a todos aí que estou vendo pelo chat, estão nos assistindo. Um abraço bem carinhoso em todos vocês, viu? Fiquem bem mesmo. Roberto, muito obrigado. Abraço e beijo a todos. E faço um convite a todos, aos que quiserem rever a professora Marister de Freitas, estaremos às 14 horas. Vou te mandar o link depois, Roberto, para ouvir a Marister com o painel Mobilidade, Interculturalidade e Diversidade, entrelaçamentos conceituais e práticas nas organizações e na sociedade. Então, a professora Marister de Freitas, em matéria de cultura organizacional, é uma das, se não é, a pessoa que mais entende no Brasil. Essa questão da interculturalidade, ela, nossa, deita e rola. Eu vou passar, não posso que 3 horas comece uma banca para professor titular, eu estou presidindo a banca. Então, eu tenho que estar lá, mas eu passo, se Deus quiser, para dar um abraço na Esther. E um abraço em vocês, viu? Fiquem bem, fiquem com Deus. Amigo, obrigado. Um abraço. Apoiem as pessoas que estão passando por um assédio. Não abandonem, por favor. Às vezes a gente está evitando um suicídio. Não abandonem as pessoas que estão fragilizadas. Por favor. Abraço, beijo, fique com Deus. Até mais. Cuidem-se. Tchau, tchau. Obrigado, Roberto. Tchau, queridos.